Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 59 e o tema é resolução de problemas e investigações matemáticas. Então hoje nós vamos só resolver alguns probleminhas, tá? Que a gente precisa conseguir entender a sequência, chegar numa formulinha para a gente poder resolver ele, tá? São meio que exercícios aí para utilizar um pouquinho o raciocínio. Primeiro exemplo que eu coloquei foi o campeonato de ping-pong. Sérgio e Carlos resolveram organizar um campeonato de ping-pong na escola. Cada competidor que se inscrever no campeonato jogará contra todos os outros. Eles precisam saber quantos competidores poderão se inscrever no campeonato, pois a escola informou-lhes que ele poderá ter no máximo 50 jogos. Então, assim, eu preciso saber quantos jogadores vão jogar, porque vai jogar de 2 em 2 e pode ter no máximo 50 jogos. Bom, a questão do campeonato de ping-pong é parecida com aqueles exercícios do aperto de mão também, né? Por exemplo, eu tô aqui numa sala com eu e mais 3 pessoas, a gente tem 4 pessoas e a gente vai se cumprimentar. Então, eu vou pegar na mão das outras 3, a outra fulana vai pegar na mão das outras 3, a outra também vai pegar na mão das outras 3. Então, como tem 4 pessoas, cada pessoa vai pegar na mão de 3 pessoas, tá? Aí eu vou pensar, quantos apertos de mão teve? 4 vezes 3, 12, né? Cada uma das 4 pessoas apertou a mão de outras 3, 4 vezes 3, 12. Só que, se tiver eu e a Maria, eu apertar a mão da Maria, a Maria apertar a minha mão, é a mesma coisa. Então, esse 12 tem que ser dividido por 2, porque senão eu vou estar contando cada aperto de mão como 2 vezes. Eu apertar a mão da Joana, Joana apertar a minha mão, é a mesma coisa. O mesmo acontece para o jogo de ping-pong. O João jogar com o Carlos jogar com o João, é o mesmo jogo, tá? Então, depois que a gente achar o número, a gente tem que lembrar de dividir por 2, tá? Então, o que a gente pensa, ó? Se eu tiver só 2 jogadores, eu vou conseguir ter um jogo só. Se eu tiver 3 jogadores, por que deu 3? Eu tenho 3 jogadores, cada jogador vai jogar com outros 2, tá? E aí, 3 vezes 2 é 6, mas é o mesmo caso do aperto de mão. Eu tenho que dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Fazendo a mesma ideia, ó, 4 jogadores. 4 jogadores. Cada um dos jogadores vão jogar com outros 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 dá 6. Seguindo a mesma ideia, a gente pode chamar de N o número de jogadores, tá? X, um número genérico, só pra gente chegar numa formulinha que serve para qualquer número que eu queira calcular, tá? Então, o que acontece? O número de jogadores sempre vai jogar com o número de jogadores menos 1. 4 jogadores vão jogar com outras 3 pessoas, por isso 4 vezes 4 menos 1. É a mesma coisa do aperto de mão, 4 vezes 3. 2 vezes 1, 5 vezes 4. Então, por isso que N vezes N menos 1. Dividido por 2, por causa daquela questão de eu, você e eu, é a mesma coisa. Eu quero 50 jogos. Bom, até aqui deu... Vamos jogar um número mais alto, porque a gente tinha calculado aqui com 5, deu 10 jogos. Sei lá, vamos jogar com 10 jogadores. Vamos ver quanto que daria para 10 jogadores. Então, são 10 jogadores, eles vão jogar com outros 9, 10 menos 1, dividido por 2. 10 vezes 9, 90, por 2, 45. Se eu tiver 10 jogadores, ainda não dá 50 partidas. A gente tá fazendo aí por teste, né? Jogou um número qualquer. Se com 10 é pouco, vamos tentar com 11. Com 11 jogadores. 11 jogadores vão jogar com 10, né? Cada um deles vai jogar com outros 10. 11 vezes 11 menos 1 dividido por 2. Estou usando essa formulinha que eu deduzi aqui. 11 vezes 10 dá 110, dividido por 2 dá 55. Então, assim, ó, o que acontece? Quantos jogadores para ter no máximo 50 jogos? Como eu estou falando de pessoas, não tem como ter número decimal aqui. Com 10 jogadores, tem 45 jogos. Com 11 jogadores, tem 55. Como não pode passar de 50, então a gente só pode ter aí nesse campeonato até 10 jogadores. Essa é a solução do problema, tá? Então é um probleminha que você teve que deduzir
uma fórmula aí para poder calcular ele, tá? Você teve que observar a sequência aí de acontecimentos para poder deduzir uma formulinha para ele. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo aqui é o exemplo dos números retangulares. Escreva a fórmula que permite calcular o número total de elementos t de uma figura n qualquer da sequência de números retangulares. Números retangulares porque a figura deles aqui está formando um retângulo, tá? Na figura 1 eu tenho 2 círculos. Na figura 2 eu tenho 2, 4, 6. Na figura 3 eu tenho 3, 6, 9, 12. Na figura 4 eu tenho 4, 8, 12, 16, 20. E aí, pessoal, eu tenho que observar isso daqui para eu poder deduzir a fórmula para o n. Porque eu deduzi na do n, eu posso calcular para qualquer posição. Então, a gente vai escrever o que está acontecendo aqui, ó. Na posição 1, 2 círculos. Posição 2, 3 círculos. Na posição 3, 12 círculos. Na posição 4, 20 círculos. O que a gente percebe? A gente tem que raciocínio, pessoal. Esse é um raciocínio lógico. Vocês têm que perceber alguma coisa que está acontecendo em todos eles, tá? E o que seria essa coisa que está acontecendo em todos eles? Eu estou sempre multiplicando esse número por um a mais que ele. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Quer dizer, se fosse na posição 7, quantos que ia ter? 7 vezes 8, 56. Se fosse na posição 12, 12 vezes 13. Se fosse na posição 10, 10 vezes 11, 110. E assim por diante. A gente tem que perceber o que está acontecendo em todas essas sequências, em todas as posições. Porque aí eu posso deduzir essa expressão, que na posição n, quantos círculos vai ter? N multiplicado por n mais 1. Tá? N multiplicado por n mais 1. Na figura, pessoal, a gente consegue perceber isso também, se a gente lembrar a questão da área do triângulo, desculpa, a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Vocês podem perceber que se eu fosse calcular a área aqui, ó, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, é que a gente falando pela posição, né? Posição 2, na coluna tem 2, 2 vezes 3. Posição 3, 3 vezes 4. Posição 4, 4 vezes 5. Tá? Porque a área vai coincidir com o número de círculos que tem aí. Cada um vai usar o seu raciocínio a seu modo, tá? Então, o número total para qualquer posição seria n multiplicado por n mais 1, que é a mesma coisa que a área do retângulo. Por isso que números retangulares. O próximo aqui, exemplo, seriam os números triangulares. Pessoal, se eu lembrar que o triângulo é metade do retângulo, automaticamente eu vou pegar a expressão que eu deduzi no slide anterior, que é n vezes n mais 1, e vou dividir por 2. Porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Como lá deu n vezes n mais 1, aqui vai dar n vezes n mais 1 dividido por 2. Mas vamos conferir essa ideia, ó. Na posição 1 só tem 1, na posição 2 só tem 3, na posição 3 tem 6, na posição 4 tem 10. Então, se eu fosse pensar em retângulo, na posição 2 tem 6, aqui tem 3, metade. Na posição 3, lá no retângulo, teria 12, aqui tem 6. Na posição 4, lá no retângulo, teria 20, aqui só tem 10. Porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, seria aqui no caso n vezes n mais 1 dividido por 2, tá? Então, aqui dá para usar a ideia do retangular já para achar o triangular. Mas cada um vai usar o seu raciocínio para poder resolver. Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês foi das pilhas de cubos. Então, assim, cubos empilhados, né? O que são cubos? Aquele dadinho que vocês jogam, banco imobiliário, jogo da vida, ele tem 6 faces, todas as faces iguais formadas por quadrado. Aqui, no caso, a ideia do exercício é a área da superfície de cada pilha. Então, vamos considerar que cada face do cubo tem área 1, uma unidade de área. Então, o cubinho inteiro vai ter 6. Né? Aqui, no caso, a área vai ser 6 unidades de área. Pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado. Como aqui não especifica, a gente vai só falar que é 6 unidades de área. Na pilha 2, o que acontece? Os dois cubinhos estão sobrepostos,
tá? Então, seria 6 mais 6, 12. Porém, essa face de baixo e essa aqui de cima estão sobrepostas, a gente não conta. Então, vou contar só o que tem aí na superfície, vai dar 10, né? 12 menos essas duas, 10. No caso aqui na figura 3, o que vai acontecer? Ó, eu tenho 6, 12, 18. 18, só que eu tenho duas aqui sobrepostas, já dá 16. Duas aqui sobrepostas, já dá 14. Então, eu tenho que ir descontando essas faces sobrepostas. Tem vários jeitos da gente chegar numa conclusão aqui, pessoal. Eu pensei o seguinte, a partir da área da primeira figura, a primeira figura começa com 6, né? A cada nova figura são acrescentados 4. Era para ter sido acrescentado 6, mas como estão sobrepostas, a gente tem que desconsiderar aquelas sobrepostas. Então, vocês podem ver, ó, 6, 10, 14, 18, 22. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, ó, se eu tivesse começado com 4, então a minha expressão seria 4n. Na primeira 4, na segunda 8, na terceira 12, na quarta 16, seria a tabuada do 4. Então, seria o 4n. Por que eu somei mais 2 aqui? Porque eu não comecei no 4, eu comecei no 6. Então, ó, posição 1, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Posição 2, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Eu pus esse 2 somando porque eu não comecei no 4. Se eu tivesse começado no 4, 4n seria suficiente. Como eu comecei no 6, eu somei esse mais 2, tá? Poderia usar outra expressão também, usando a ideia da subtração, né? Que o segundo é o anterior menos 4. Tem vários jeitos, cada um chega na sua lógica de alguma maneira. Então, se eu quiser saber a posição 15, ó, 4 vezes 15, 60, mais 2, 62. Se eu quiser saber a posição 20, 4 vezes 20, 80, mais 2, 82. O último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, isso aqui é um triângulo numérico, tá? É um triângulo aí formado por números. E o que eu fiz aqui? Primeira linha, coloquei só 1. Segunda linha, 3 e 5. Terceira linha, 7, 9 e 11. Quarta linha, 13, 15, 17 e 19. Quinta linha, 21, 23, 25, 27 e 29. Não continuei. Poderia pôr a sexta, sétima, oitava e nona. Mas eu teria que, para fazer isso, eu teria que entender a lógica desse triângulo. Qual que é a lógica desse triângulo? A gente pode ver que ele só possui números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, não pulei ninguém. Eles estão em sequência, começando pelo 1, e a linha de baixo, ela sempre vai acrescentando um a mais. Igual, por exemplo, a próxima aqui seria 31, 33, 35, 37, 39, 41. A próxima já começaria no 43 e assim por diante. Então, a lógica desse triângulo é essa. O que você pode dizer sobre a soma dos elementos de cada linha? Então, vamos lá, vamos somar. Primeira linha só tem 1. A segunda linha, 3 mais 5, 8. A terceira linha, 7 mais 9, 16, mais 11, 27. A quarta linha, somando esses números, dá 64. A quinta linha, somando esses números, dá 125 e assim por diante. O que a gente pode dizer? Ó, primeira linha, 1. Segunda linha, 8. Terceira linha, 27. Quarta linha, 64. Quinta linha, 125. O que tá coincidindo aí em todas? A posição, a soma dos números da linha é sempre a posição da linha elevada ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo deu 8, 3 ao cubo dá 27, 4 ao cubo dá 64, 5 ao cubo dá 125 e assim por diante, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que se eu quisesse a soma dos elementos da sétima linha, eu não precisava nem escrever eles, bastaria fazer 7 ao cubo. Qual a soma dos elementos da sexta linha? Não vou nem escrever, 6 ao cubo, tá? 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Qual é a expressão algébrica para a soma dos elementos da linha n? N ao cubo. Chegamos aí na expressão que calcula a soma de qualquer linha do meu triângulo numérico. Qual é a linha do triângulo cuja soma dos números é 8.000? Aí eu tenho que pensar,
Que número elevado ao cubo dá 8.000? Quem vezes ele mesmo 3 vezes dá 8.000? Pensa só no 8, pessoal. Raiz cúbica de 8, né? Que número vezes ele mesmo 3 vezes dá 8? 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Tá? Só que como é 8.000, tem 3 zeros, então vai ser o 20. Porque 20 vezes 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, mais os 3 zeros. Tá, pessoal? Então, são só alguns exemplos aí de atividades que a gente precisa usar o raciocínio, deduzir uma expressão que pode resolver qualquer sequência. Então, até a próxima aula.